Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Estamos juntos para você ver como foi, em detalhes, a mega operação da Receita Federal que revelou como é que o crime organizado está profundamente infiltrado no setor brasileiro de combustíveis. A maior facção criminosa do país movimentou mais de 50 bilhões de reais em 5 anos, com postos de gasolina. Boa parte desse dinheiro também era colocada em instituições de pagamento e fundos de investimento aparentemente ilegais. A maior operação da história do Brasil contra o crime organizado revelou um esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. A facção, que começou dentro dos presídios paulistas, hoje movimenta bilhões, se infiltra em empresas e até no sistema financeiro. Até a Avenida Faria Lima, símbolo do mercado, foi alvo de dezenas de mandados de busca. Para entender a dimensão da atuação do crime organizado, o 15 Minutos de hoje recebe o coronel José Vicente da Silva, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, coronel. Obrigado pela oportunidade. Assunto importantíssimo esse que a gente está tratando na edição de hoje do JR 15 Minutos, né, coronel? Essa operação foi considerada a maior da história contra o crime organizado. O que ela revela sobre o atual nível de poder e sofisticação dessas facções, hein? Na verdade, as facções principais do Brasil, nós temos dezenas delas, mas sobressaem o Comando Vermelho, com origem no Rio de Janeiro, e o primeiro Comando da Capital, o PCC, que teve origem aqui em São Paulo, e também já está em todas as praças, todas as capitais praticamente, e essas facções hoje estão, inclusive, negociando com facções máfias internacionais. Afinal de contas, eles compram a droga nos países vizinhos, cocaína da Bolívia, Peru e Colômbia, compra $5 mil o quilo da cocaína e depois vão exportar, colocando isso na África, na Europa, na Ásia. Na Europa, $30 mil o quilo, no Japão, a $100 mil praticamente. Então, tornou-se um negócio bastante vultuoso. E o dinheiro arrecadado nessa operação muito lucrativa, apesar de toda a complexa logística que isso envolve, acabou sendo aplicado no mercado financeiro brasileiro, aproveitando-se de oportunidades, principalmente de estruturas que operam no mercado com as fintechs, que não têm o mesmo rigor de monitoramento e de controle como tem os bancos tradicionais. Evidentemente que a facção desenvolveu muito mais sofisticação, se aliando, claro, às pessoas que dominam as nuances, as espertezas do mercado financeiro e sabe onde pode fraudar. O mercado financeiro e também uma rede imensa de postos de combustíveis que tem sua logística também de baixo controle. Onde há baixo controle, o crime mais esperto, como é o crime organizado, mais sofisticado, acaba se aproveitando. Não é que aqueles criminosos de bermuda e chinelo da favela foram para a Faria Lima. Naturalmente que os seus barões do crime organizado também se associaram aos espertalhões que fraudam também no mercado financeiro. É interessante perceber como a facção, né, como a atuação da facção ficou diversificada, né? Uma facção que nasceu ali dentro dos presídios e hoje está no andar de cima da economia, né, coronel? Agora, como o crime organizado conseguiu essa transição de um grupo carcerário para uma mega corporação criminosa? Pelas oportunidades oferecidas pelo sistema, pela sociedade e pelas próprias fragilidades do sistema de controle, como é o caso das polícias, do Ministério Público, as organizações do Estado, as organizações federais. A questão não é a polícia fazer uma grande operação, uma vistosa operação com farta cobertura das mídias em geral. A grande questão que se coloca, quem está vendo por dentro da instituição, é a seguinte: como é que o crime organizado chegou até aqui? Como é que nós permitimos? Onde nós falhamos? Então, a falha de cada instituição, assim como a falha de coordenação nacional. Isso mostra fragilidades que precisam ser corrigidas a partir de agora, não só para corrigir, naturalmente, as ações do crime organizado, mas também para reposicionar a essas instituições. Nós temos percebido nos últimos anos que as entidades vêm fortalecendo seus interesses corporativos, caso do Ministério Público, a Polícia Militar tem sua própria lei orgânica, a Polícia Civil tem outra, a Polícia Federal tem outras normas, e elas não se falam entre si. Quando é necessário fazer uma operação como essa, percebe-se a necessidade de operar em conjunto, como foi o Ministério Público, a Polícia Militar, a Receita Federal e a Polícia Federal.
Então, quando se faz um concerto desse tipo, dessas agências públicas, é necessário pensar como fazer isso no dia a dia, para evitar que as ações criminosas escalem nesse nível de complexidade e ameaça. O tráfico de drogas, que no primeiro momento era a principal, única fonte de lucro das facções, hoje não é mais, né? A gente vê aí como eles se diversificaram, como eles encontraram em diversos caminhos, setores, fontes de lucrar dinheiro, né? As investigações apontam, então, que só no setor de combustíveis o PCC movimentou aí mais de 50 bilhões de reais. O que significa para o país, Coronel, uma organização criminosa ter o tamanho, né, ter todo esse poder de interferência na economia formal? Essa é uma preocupação que ainda não foi devidamente dimensionada, porque foi descoberto agora. Na verdade, o Ministério Público de São Paulo fez um trabalho que nenhuma agência policial, nem a Polícia Federal tinha feito até agora, e já vem fazendo há muito tempo, e mostra a necessidade de a gente ter instituições que são capacitadas, competentes e profundamente motivadas, né, com a liderança dos seus quadros. Poderia estar fazendo, como a maioria do Ministério Público, fazer simplesmente o seu dia a dia de cuidar dos processos criminais e cíveis que passam pelas mesmas promotores. Mas não, eles foram atrás, foram procurar problemas para resolver e acharam problemas. E o que nós estamos verificando que quando uma instituição como o Ministério Público Paulista fez, ele já tinha, há 2 anos atrás, houve um relatório, para você ter uma ideia, ele já tinha fechado, coberto ali a saída de 2 bilhões de reais dessa facção. Já tinha conseguido colocar à disposição da Justiça mais de 600 móveis que estavam em mãos dos criminosos e conseguiram a condenação de mais de 700 membros da principal facção, que é o PCC. Então, esse protagonismo do Ministério Público mostra que a instituição precisa estar vigilante, porque quando menos se espera, se dá conta de enormes quantidades produzidas pela ação criminosa. Nós vimos recentemente nas fraudes cometidas contra os aposentados do INSS, que também era escala de bilhões de reais. E eram fraudes não exatamente do crime organizado, mas de falhas dos sistemas que permitem fraudes em quantidades imensas. E curioso que as autoridades só percebem isso quando se escala nesse nível de problema. Agora, Coronel, o senhor agora há pouco mesmo mencionou que a facção, né, que o crime organizado hoje se organiza de tal forma que consegue colocar seus membros em locais de poder importantes, estratégicos, né, da sociedade. É o que a gente está vendo, inclusive, que essa operação, inclusive, mostrou como está presente no setor da economia, enfim. Eu gostaria de saber do senhor quais são os riscos concretos dessa estratégia para as instituições democráticas do nosso país, tendo em vista que há relatos aí de que as facções têm formado advogados e tentado, inclusive, se infiltrar no judiciário, no Ministério Público. As facções não vão se infiltrar, como dizem por aí, ajudando, dando bolsa de estudos para alunos fazer direito. Ela simplesmente compra os profissionais que já estão aí. E é necessário, portanto, que uma vigilância muito grande sobre as instituições, porque nós estamos vendo muitos desvios de policiais nas instituições. Eu tenho visto muito nas polícias civis, militares, Polícia Federal, conheço pouco a respeito dessa questão, mas na medida que os policiais começam a vender facilidade de segurança, por exemplo, para a empresa ou para pessoas, esse tipo de vulnerabilidade das polícias mostra que ela fatalmente acaba se vendendo para o próprio crime, o crime comum e para o crime organizado. Essa é uma questão extremamente preocupante, porque o crime organizado ele pode realmente entrar nas instituições. E não é só o crime organizado tipo PCC. Nós estamos vendo até desembargadores que estão sendo investigados aí por vender sentença. Esse tipo de fraude no serviço público é extremamente preocupante, porque quando o crime organizado percebe que o que o dinheiro pode fazer, em termos de comprar decisões, ele começa a penetrar com mais vigor. Daí a necessidade de que as instituições públicas também tenham suas corregedorias, seu sistema de compliance, para evitar o máximo possível desvios funcionais. Essa é uma questão. Outra questão, já mencionei,
é o problema de territórios dominados por facções. Isso é mais específico do Rio de Janeiro, mas pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, em que esses territórios, praticamente as facções escolhem os candidatos que podem fazer a campanha e pressionam os habitantes para votar em determinados candidatos. Aí nós estamos realmente entrando numa esfera de preocupação, sinal amarelo para os processos democráticos. Afinal de contas, criminosos não podem ajudar na decisão das escolhas dos eleitores. Coronel, essa operação mostrou o consumidor ali, então, abastece o carro com combustível adulterado, paga mais caro por isso e acaba financiando o crime sem saber, obviamente. Como é que esse ciclo afeta diretamente a população? Gostaria que o senhor explicasse isso. Esse é um ponto interessante, porque geralmente, né, esse tipo de operação das facções é um tipo, vamos chamar em muitas aspas, de mais limpo, porque não ameaça as pessoas. As pessoas vão sentir indiretamente quando vão utilizar o carro com um combustível adulterado, que acaba prejudicando o funcionamento do veículo, etc. Mas no dia a dia, as facções elas vão preferir, como acontece nas facções criminosas que tem no exterior, elas operam com a maior distância possível da polícia, faturando o mais que podem. Vender drogas nas ruas, por exemplo, não é um bom negócio, porque a polícia está muito presente ali. Nós temos uma estrutura de crime organizado que pouca gente se dá conta, e essas facções não estão exatamente trabalhando do maior parte delas, que é o contrabando no Brasil. Nós temos uma estimativa de toda a movimentação de drogas, venda de drogas no Brasil, da ordem dos 15, exagerando muito, 20 bilhões de reais, a partir de um levantamento feito pela Câmara Federal. Mas um levantamento feito pela Fiesp dá conta de que o contrabando do Brasil movimenta alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais. E o contrabando raramente vai matar pessoas, vai ferir pessoas, vai colocar pessoas em dificuldades. Aí nós percebemos que o crime organizado pode ameaçar menos e lucrar mais. Claro, ele vai ameaçar a sociedade indiretamente. Diante do que foi apurado, né, durante as investigações, né, que culminaram nessa operação, o governo adotou medidas aí, como, por exemplo, igualar as fintechs aos bancos digitais, bancos tradicionais, né? Como isso deve ajudar a melhorar as investigações e principalmente facilitar o rastreamento do dinheiro obtido através das práticas criminosas? O que é importante realmente é estabelecer regras de monitoramento e vigilância desses pontos vulneráveis do sistema financeiro. Há muito a Receita estava ensaiando fazer o controle sobre as fintechs, são dezenas delas, dando o mesmo rigor de controle que é dado aos bancos, por exemplo. As fintechs novatas já mexeram com 1 bilhão de reais sob sua custódia, sem a mesma vigilância. Então, a Receita falhou gravemente nessa questão, está reparando agora. Né? Então, a vigilância é necessária. Nós vimos recentemente uma fraude muito, também, magnífica, de grandes volumes, aqui na Receita Estadual. De repente, um funcionário estava com 2 bilhões de reais na conta da sua mãe. Então, a própria Receita do Estado, com os seus fiscais, estava falhando também. E sempre que há falha nos sistemas financeiros, nós percebemos que criminosos vão aproveitar, seja de uma grande facção, ou seja mesmo fraudadores dentro do próprio sistema público ou do sistema privado. É bem provável que o PCC, por exemplo, tenha aproveitado a experiência, o conhecimento de fraudadores dentro do sistema financeiro, que gente de má fé, de criminosos, existe em todo lugar. E o que nós estamos percebendo é que há uma interação. Pessoas com propensão a fraudar sistemas financeiros se encontram criminosos querendo aproveitar esse sistema para lucrar. O que ainda falta para que o Brasil consiga enfraquecer de fato o crime organizado, coronel? O que é importante agora é que todas as entidades de controle, como nós chamamos, que é o caso das polícias federais, das polícias estaduais, dos Ministérios Público Federal e dos estados, que busquem agora correr atrás do prejuízo, identificando onde estão as falhas das instituições, ao mesmo tempo que o sistema financeiro, aí, então o Banco Central, a Receita Federal, buscar as suas falhas desse sistema. Falhas do sistema de monitoramento da movimentação de dinheiro. Porque é a partir da identificação das falhas de que vai se resolver o problema. Não dá para destruir as facções, mas com certeza, a partir dessa grande operação, se começou um processo, que esperamos tenha continuidade, de fechar os buracos por onde as facções entraram.
apertar os controles sempre foi e sempre será um fator importante para criar um grau necessário de intimidação dos que queiram fazer mau uso do dinheiro dessas instituições. Tá certo. Termina agora a edição 1248 do podcast 15 Minutos. Agradeço muito a participação do ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente. Muito obrigada, Coronel. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.